Salve Batera, aqui é o Thiago Ferreira mais uma vez, aqui é o TH Batera falando com vocês mais uma vez, né? Rapaziada, vou estar colocando aqui um vídeo de um batera, né? Que vai te explicar como é que você monta uma bateria corretamente, né? Eu venho explicando aqui da minha forma, mas vou botar um rapaz aqui, o nome dele é Gilson. Se inscreve lá também no canal dele, lá embaixo, lá, beleza? O vídeo vai ficar bastante complexo, bem grande mesmo, mas ele vai estar explicando corretamente, passo a passo, como você montar uma bateria corretamente. Eu tentei explicar aqui da minha forma aqui, mas vou colocar um camarada aqui que ele possa explicar como é que se monta uma bateria corretamente, tá bom? Se inscreve lá, vou estar colocando aqui o vídeo dele aqui no canal aqui, beleza? E se inscreve lá no canal dele lá, o nome dele é Gilson. Se inscreve lá, beleza? Ele vai estar explicando como é que se monta uma bateria corretamente, beleza? Não se deixe de se inscrever aqui também embaixo no nosso canal, Thiago Ferreira Oficial com 2L e Thiago Ferreira, Thiago Oficial. Estamos nas duas plataformas aí e estamos no X, Facebook e Instagram. Se inscreve lá, dá aquela moral, dá aquela força, para que eu e você possamos repassar passo a passo de cada bateria aí para todos os bateras se inscrever lá, beleza? Não se deixe de se inscrever aqui no nosso canal, Thiago Ferreira Oficial com 2L e Thiago Ferreira, Thiago Oficial. Estamos em várias plataformas aí e vou estar colocando esse camarada aqui também no canal aqui para que você possa ver lá como é que você consegue montar uma bateria corretamente e tocar, né, sem problema nenhum. Beleza? Tamo junto. Valeu! Fala galera, aqui é Gilson Naspolini e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de montagem e posicionamento de bateria do banquinho até a última borboleta. Vamos lá? Algumas das dicas que eu vou falar hoje aqui podem parecer bobas para algumas pessoas, porém outras pessoas vão se agraciar aqui com essas dicas, porque várias vezes eu recebo mensagens, perguntas e dúvidas de pessoas que realmente estão com problemas em montar sua bateria ou passam anos, às vezes, tocando na bateria de forma desconfortável ou mal regulada, às vezes até correndo risco de danificar o equipamento. Algumas dessas pessoas, inclusive, têm vergonha de perguntar porque acham realmente que a pergunta é boba. Mas enfim, ninguém nasce sabendo. Eu mesmo cometi várias gafes na hora de montar minha primeira bateria. E a verdade é que não existe somente uma maneira de montar uma bateria, porque senão ela não viria cheia de parafusos e regulagens de altura diferentes, não é mesmo? Mas eu vou dar dicas hoje aqui então para otimizar o seu espaço e melhorar o seu play com o seu equipamento. Mas vamos lá então, qual é a primeira coisa que você deve se preocupar ao montar uma bateria? Seja no seu quarto, numa sala de ensaio ou até mesmo num palco, num estádio. Qual é a primeira coisa que eu pelo menos me preocupo na hora de montar? O banquinho. É importante você ter certeza de que você está bem posicionado, seja no seu praticável de bateria, né, supondo que esse aqui seja um palco de bateria, que normalmente é próximo desse tamanho mesmo, né? Sempre que eu posiciono o banquinho no meu palco, eu vejo se eu estou dentro dele, se eu não vou cair, né? Eu tenho que permanecer dentro da área para não cair. Então, por isso que é importante, se você está com um praticável que ele é mais alto, primeira coisa, você monta o banquinho, porque não adianta você montar a bateria inteira para depois ver que você não cabe ali, né? Então é importante você posicionar bem o banquinho. Bom, é aqui que eu vou ficar. Beleza. Aí você vai checar se você tem espaço para os seus braços movimentarem, né? Porque a gente faz movimentos rápidos e bruscos com o cotovelo. Então se você colar o seu banquinho na parede, prepare-se para levar um belo choque no cotovelo na hora que você dá aquela cotovelada na parede. Então certifique-se de que você tem espaço atrás de você para movimentação. Beleza? Evite montar num canto da sala, porque aí você diminui ainda mais, né? Você vai ter uma parede atrás aqui e outra parede atrás aqui. Então, a gente tem a ilusão de estar aproveitando melhor o espaço. Mas quando você monta num canto, você, na verdade, para ter esse espaço aqui, você vai ter que jogar o banquinho mais para frente ainda. Ou seja, você vai perder espaço no fundo, né? naquele canto,
e não compensa montar no fundo no final das contas. É melhor montar a bateria de lado, né, na sala, como está mais ou menos aqui, né, ali tem a parede e eu estou bem próximo dela, tá? Uma outra dica que é legal é você que está montando a bateria no seu quarto, no local de estudo, que não precisa estar encarando nenhuma outra pessoa enquanto está tocando, numa banda, por exemplo, você pode montar ela virada para a parede, assim você vai ganhar bem mais espaço. Então, por exemplo, se eu estou sentado aqui, eu posso sentar no outro extremo aqui, e eu posso colocar o meu bumbo apontado na parede lá. Então, aí toda essa área ao redor aqui vai ficar livre, né? Então eu ganho bastante espaço, porque boa parte da bateria, a maior parte dela vai estar encostada na bateria, tomando o espaço desse canto aqui, e não toda a frente, toda a área desse quarto. Dica bônus aqui do banquinho, né? É importante você ter a altura adequada para a sua altura, tá? Qual é a altura ideal? Aquela que combina com a sua altura. Então você vai regular o banquinho para que você fique com 90 graus na sua perna aqui. O ângulo da perna tem que estar 90 graus, tá? Ah, Gilson, mas eu gosto de sentar mais alto ou eu gosto de sentar mais baixo. Tudo bem, só que saiba que isso pode prejudicar a sua coluna a longo prazo, tá? Eu toco bateria aí há uns 22 anos e eu nunca tive problema nas costas por conta do banquinho, porque eu sempre levei em consideração isso, que a altura de 90 graus é a que menos prejudica as suas costas, tá? Então pense no seu futuro e na sua saúde. Ok, pensado no banquinho, então agora vamos para o pedal. A segunda coisa que eu posiciono é o pedal, porque é outra coisa que vai delimitar a distância das minhas peças. Então seja pedal simples ou pedal duplo, sempre o pedal. Uma coisa importante aqui, quando eu coloco o meu pedal, eu já penso o seguinte, eu não vou colocar o bumbo reto no meio do meu palco. Eu vou ficar reto no meio do meu palco, certo? Então, eu vou posicionar o pedal aqui e eu estou posicionado de frente para a plateia, que são vocês. Se eu pensar que o bumbo tem que ficar reto, posicionado para a plateia, eu vou tocar assim, olhando para lá. E o público está aqui, e eu toco virado para lá, né? Quando eu for atacar o surdo, eu vou ter que fazer uma curva nas minhas costas, que é muito pior, né? Eu vou ter que torcer o meu corpo, o meu tronco, para alcançar as peças. Então, dessa forma, as peças que vão ficar posicionadas ao redor de você, porque afinal de contas o que importa, querido, é você, não a bateria, tá? Então você que tem que estar, ela que tem que estar adequada a você e não o contrário. Então, posicionei o pedal de acordo com a abertura da minha perna, então o bumbo já não vai mais ficar no centro do meu palco, vai ficar um pouquinho para o lado, tá? Eu vou botar um pouco mais para lá, porque eu sei que a minha sala aqui eu preciso de um pouco mais de espaço para o bumbo aqui. Então, eu vou montar aqui assim, certo? Eu não estou levando em consideração que a minha bateria tem que caber nesse espaço aqui, desse tapete, ok? Isso foi só um exemplo, tá? Então, obviamente, a minha bateria vai passar fora um pouco desse tapete, os pedestais. É só para vocês terem uma noção de espaço, ok? Então, posicionado o pedal, que pode ser o pedal simples também, você deixa ele angulado com a abertura da sua perna. Aí agora vamos colocar a caixa, porque a caixa vai definir qual a distância que eu vou deixar dos meus dois pedais, já que eu tenho pedal duplo aqui no caso. Se fosse o chimbal, também teria que ver com o chimbal, tá? Então vamos ver se essa abertura aqui, se esse tamanho, esse espaçamento de cardan aqui do pedal duplo, vamos ver se ele está adequado com a minha caixa. Pronto, coloquei a caixa. Para mim está confortável, eu não estou batendo os joelhos na caixa, ou seja, os pedais não estão muito próximos um do outro, e nem estou com a perna muito aberta a ponto de ficar desconfortável de pisar nos pedais. Então essa deve ser a altura, a distância legal aqui para mim. Outra coisa, mas qual é a distância que eu fico da caixa, né? A distância que eu fico da caixa tem que ser a seguinte, a hora que eu pegar as baquetas, a ponta dela tem que estar no centro do tambor. Vou dar um exemplo com as baquetas. Então eu com as baquetas aqui, ó, eu estou 90 graus, angulação aqui, eu não estou com o ombro nem para trás, nem esticado para frente, e nem estou querendo comer a caixa, como diz o Aquiles. Né? Tem gente que toca assim, ó. Olha o meu ombro como é que fica, né? Eu vou ficar com o cotovelo para trás, né? Para poder compensar a baqueta no centro da caixa. Ou então, pior ainda, eu vou tocar assim e vou tocar com a ponta da caixa bem lá em cima no tambor. Aqui eu não tenho qualidade de som de caixa, eu tenho qualidade de som de caixa no centro, né? Então, então aí é onde entra a importância do banquinho, né? Porque se eu tivesse posicionado o banquinho por último e a parede já fosse colada aqui, eu ia me obrigar a enfiar a caixa no meio da minha perna, né? Então, se eu já posicionei o banquinho, eu já sei que a caixa tem que ficar daqui para frente, né? Então, vou posicionar ela um pouco mais para frente,
Ó, juntei as duas pontas da baqueta, aqui é o centro do tambor e aqui é meu espaço. Então eu já sei que para minha altura, esse aqui é o espaço que eu vou ocupar, estando sentado e com os pés nos pedais. E ao mesmo tempo vou estar bem centralizado com a caixa. Agora é só encaixar o restante das peças nesse cenário aqui. Vamos então para a máquina de chimbal para ver se ela fica legal aqui. Ok, para mim ficou legal. Como eu estou acostumado com o pedal duplo, é óbvio que ela ficou um pouco mais afastada do que ficaria se eu estivesse usando só o chimbal, né? Tem gente que tem um pouco de desconforto com isso quando começa a usar pedal duplo, mas é costume, você vai ter que se acostumar com o chimbal um pouquinho mais afastado para caber o pedal duplo ali, beleza? A altura da máquina de chimbal também é outra coisa importante, porém muito pessoal, tá? Dependendo do estilo musical que você toca, se você é daquele que quer tocar mais comedido, mais fraquinho, às vezes é até melhor você usar o chimbal um pouco mais baixo, que ele vai automaticamente segurar o seu movimento da mão na caixa, né? Vai deixar você tocando um pouquinho mais comedido, tá? Eu gosto de deixar sempre mais ou menos um palmo de altura, o prato da altura da caixa, tá? Mas sinceramente para mim não faz tanta diferença assim, porque sempre que eu vou atacar o chimbal e a caixa, aliás, sempre que eu vou atacar a caixa, eu abro o caminho tirando o chimbal da frente, tirando a mão do chimbal da frente. Então eu não toco assim, ó, com a baqueta presa nessa área aqui, né, com a baqueta da mão esquerda presa nessa área. Cada vez que eu vou atacar a caixa, eu tiro a mão da frente, né, ó. Faço isso aqui, ó. Isso é uma ótima dica também para você que tem dificuldade de tirar um bom som de caixa, né? Acostume-se a sempre que for atacar a caixa, você levantar também a mão do chimbal, né? Tá, beleza? Então essa é uma dica bacana. Essa molinha que a gente tem embaixo da máquina de chimbal aqui, né, embaixo do prato, serve para controlar a distância entre um prato e outro, tá? Eu não costumo usar esse recurso, eu prefiro trabalhar esse encostamento de um prato no outro no meu próprio pedal. Mas só para vocês entenderem do que se trata, né, esse parafuso. É só para ele inclinar e deixar sempre o prato chiando um com o outro. Mas a gente vai falar de prato depois. Vamos em frente. Máquina de chimbal colocada no lugar aqui, tranquilo. Agora vamos para o bumbo, que agora sim é a vez dele. Encaixado o bumbo, vocês percebam que ele fica um pouquinho inclinado, né? Ele não está reto com relação ao público, digamos assim. Uma dica importante, na hora que você for apertar a borboleta do pedal, especialmente se ele tiver aquele shift embaixo, aquela placa, certifique-se de na hora de apertar que o pedal não se mova, não incline, né? Ele tem que ficar bem no meio, porque isso, além de estragar o seu play, pode estragar também o aro da sua bateria. Então quando você apertar aqui, ó, observe se o pedal não moveu. Eu vou fazer isso agora errado para vocês verem o que acontece. Ó, prendi muito na borda, né? Ó, viu aqui, ó? Ó, tá começando a levantar, ó. Aqui ficou uma abertura, quase entra meu dedo aqui, né? Ó, entrou meu dedo aqui. Claro que aqui eu exagerei, botei tudo errado, né? Mas você tem que prestar atenção para fazer isso de forma bem precisa mesmo. Colocar bem centralizadinho. Pronto, já tô com a base da bateria, que para mim é o principal, né? Máquina de chimbal, caixa e bumbo posicionados da maneira perfeita. E o banquinho, claro, né? Eu também estou posicionado da maneira super confortável aqui. Agora, encaixar os acessórios. Independente de qual bateria que eu estou montando, se seja uma com 4 tons e 3 surdos, ou um tom, um surdo, seja para tocar Rush ou tocar Beatles, eu vou sempre levar em consideração isso aqui, porque isso aqui não muda. A minha altura, a distância das peças, a extensão do meu braço, isso nunca muda. Então eu sempre levo em consideração esses ajustes aqui, tá? Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar sobre a caixa, né? A altura dela eu sempre deixo próximo de uns 4 dedos aqui da altura do meu joelho. Assim eu consigo tocar rinchotes, né? Que são notas de aro e pele ao mesmo tempo, que dão maior pressão no som, né? Eu tenho um som de caixa mais completo, tá? Então, eu nunca uso a caixa, por exemplo, na altura ou abaixo do joelho. E não recomendo que você faça isso, porque você nunca vai tirar um som de caixa apropriado, né? Essa peça aqui é algo muito pessoal porque depende do seu kit de bateria, né? Eu estou montando aqui uma In-Rock da Audrey, então ela tem esse garfo, né? A gente costuma chamar de garfo, que sustenta os dois tons. Dependendo da sua marca, da sua bateria, isso vai ser completamente diferente, né? Inclusive tem baterias que você não tem a furação no bumbo, é tudo suspenso, ou já vem com rack, enfim, possibilidades quase infinitas. Mas isso aqui é o mais comum, né? Você tem um garfo, seja diferente desse, mas você tem um garfo que vai no bumbo, ou tom holder, né? Que é onde a gente vai segurar os tons, tá? Uma coisa interessante você perceber é que geralmente as boas baterias elas vêm com memórias
que são essas pecinhas aqui com parafusinho, tá? Isso aqui é bacana porque você pode memorizar, por isso que chama memória, a posição do seu tom. Então na hora que você colocar, você desmontou sua bateria, montou de novo, se você deixar a memória no ponto onde você estava com o tom antes, né? Você vai conseguir encaixar esse tom no mesmo lugar, com o mesmo posicionamento, tá? O meu aqui tá solto, então eu vou ter que testar do zero de novo, beleza? Outra coisa legal é que esse aqui da Audrey, né, ele vem com um clamp, ele aproveita o próprio tom holder para pôr um clamp aqui, então é bacana que você pode poupar equipamento, aí você pode colocar só um extensor de prato, ou se você acabou de comprar a bateria, não precisa comprar um pedestal completo, né? Um extensor de prato você já resolve e já consegue botar mais um prato no seu equipamento, tá? Que é o que eu vou fazer aqui depois. Eu costumo colocar bem alto essa peça primeiro, o mais alto que eu posso, para depois ir baixando, tá? Para não correr o risco de eu colocar o tom e o tom acabar arranhando o casco do bumbo com o aro, né? Então tome cuidado para não acontecer isso. A altura que você vai deixar os tons, se vai deixar inclinado ou não, isso é muito pessoal, tá? Eu gosto de deixar uma leve inclinação, eu acho que deve ser uns 15 graus de inclinação, e uns 4 a 5 dedos mais alto que a altura da minha caixa. Dessa forma eu tenho realmente uma sensação de estar saindo de um tambor para o outro. Tem gente que gosta de usar bem mais alto, tem gente que gosta de usar na altura da caixa, né? E isso com os short tones, que são esses tons um pouco mais curtos, que a gente passou a usar ali no começo dos anos 2000 para cá. Antes era tudo eu chamo de tonel d'água, né? Aqueles tons gigantescos, que era difícil de posicionar de uma forma confortável. Às vezes até ficava um tom olhando para o outro, assim, né? Quem tem aquelas baterias mais antigas deve passar por esse problema, né? Eu acho um problema, para mim eu não acho confortável, né? Tem quem goste, mas eu prefiro tons um pouco mais curtos para ter mais facilidade na hora da montagem. Então, essa bateria da Audrey me possibilita juntar bem pertinho um tambor com o outro. E assim, ele está balançando porque eu estou balançando aqui, mas é bem firme, é bem estável. Então, para uma bateria de entrada, esse kit aqui ele é bem legal porque ele é bem firme, a parte dos tons, bem legal mesmo. Agora eu vou para a parte do surdo. Porém, antes de montar aqui, eu quero fazer um comentário que eu costumo marcar de canetinha os pezinhos a distância onde eu quero deixar. Então eu marco um número no pezinho, pode fazer isso com caneta mesmo. Existem alguns pezinhos de alguns modelos que vem com memória também, né? Então eu tenho anotado aqui 1 e tenho anotado o ponto onde eu vou prender. Ok? Então dessa maneira, cada um dos pezinhos eu sempre deixo na minha altura, na altura ideal. Então esse aqui é o 3, tem a marquinha aqui para ficar a posição que eu gosto. Eu gosto de posicionar o surdo bem próximo da minha perna, deixando realmente um espaço só para o meu joelho aqui, tá? Mas também é algo muito pessoal, também depende do tamanho da sua bateria, se tem mais tons ou não. Se eu fosse usar aqui mais um outro tom, no caso se esse fosse um 14 e mais o 16, eu tento sempre deixar um espaço na minha direita, que é para eu poder justamente colocar o 16 um pouco mais angulado, mais para frente, né? Porque quando eu giro meu tronco, eu não quero fazer isso aqui com o ombro para tocar o 16 aqui nessa posição. Eu quero fazer isso aqui, ó, tá com o braço esticado. Então eu faço tum, cum, tum, cum, tum, cum, tum, né? Esse movimento aqui, ó. Então o meu segundo tom, meu segundo surdo sempre vai ficar um pouco mais para longe, para ficar confortável para o meu ombro, tá? Falando em posicionamento, quero dar uma dica extra aqui que é bem bacana. Você que quer ter um visual um pouquinho mais rock and roll, né? Ou que assim como eu gosta de ter o ride posicionado bem aqui quase que por cima do bumbo. Eu gosto muito desse posicionamento e ele lembra muito posicionamentos de bateristas que usam dois bumbos, né? Onde você tem os dois tons bem centralizados. Então, com uma peça adicional a mais da Audrey, tá? Que é um suporte para cowbell, originalmente é para isso que ele serve. Eu vou deixar a descrição do modelo aqui eu vou deixar o modelo aqui na descrição do vídeo, porque eu não lembro de cabeça agora, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a peça. E eu vou usar essa pecinha para colocar o meu tom num pedestal de prato. E passar o tom 2 para onde está o tom 1. Assim eu vou abrir espaço aqui na minha direita para colocar o ride na posição que eu mais amo. Que é quase na altura da caixa, ele bem retinho, bem próximo da minha mão. Antes de tudo, vou colocar aqui um pedestal de prato. Mais ou menos na posição que eu vou usar, né? Lembrando que pedestais de prato também tem memória. Então se você sempre for montar do mesmo jeito, você pode usar a memória a seu favor, para não perder muito tempo, tá? Eu gosto muito de usar pedestais retos, tanto para o prato de condução, tanto para o ataque. Quando a minha montagem é básica, eu prefiro até que eles sejam pedestais retos.
Então eu uso um reto no ataque, um reto na condução, e daí os adicionais eu vou usando os girafas para chegar na minha distância na altura que eu preciso. Vou posicionar agora, antes de pensar no prato, vou posicionar esse tom no pedestal de prato para vocês verem como fica. Prontinho, dessa maneira, claro que ainda precisaria de mais alguns ajustes, mas agora eu já fiquei com um visual um pouquinho mais invocado aqui, né? Ainda me sobrou uma peça aqui, que se você tiver os acessórios certos, você ainda consegue prender alguma coisa nesse tom holder, um cobel, alguma outra peça aqui. Vou botar um cobel aqui para ficar mais legal. Para quem não sabe o que é, né? O cowbell, né? O famoso sino de vaca. Então é isso. Consegui incrementar apenas adicionando essa peça da Odery aqui, que é um clamp com um L que se adapta tanto para tom holder quanto para segurar cowbell também. Eu quase sempre levo essa peça para minhas gigs porque sempre me salva das roubadas. Agora eu vou para o prato de condução, vou deixar naquela posição que eu mais adoro, que eu comentei com vocês. Com mais um pedestal reto, agora é a vez do prato de condução. Conhecendo mais ou menos o tamanho do meu prato, eu sei mais ou menos a distância que ele vai ficar aqui, usando um pedestal reto e deixando praticamente a borboleta na altura da minha caixa. Depois eu vou colocar os pratos e vamos ver se vai funcionar. E agora eu vou aproveitar aquele clamp da Odery para colocar um extensor de prato. Um extensor de prato nada mais é do que um pedestal somente com a parte de cima, né? E geralmente é girafa, que é o caso desse aqui, que é quando você tem um braço que pode se estender para mais perto de você ou mais longe, depende do seu gosto, tá? Eu vou posicionar mais ou menos dessa forma e vou usar ali o clamp da Odery para aproveitar. Então olha que legal, esse clamp da Odery serviu para segurar um tom, um cobel e mais um prato. Beleza, já encaixei mais ou menos aqui o meu girafa para um prato de ataque, mas eu vou colocar mais um pedestal para mais um prato aqui, vamos ver. À primeira vista, esse pedestal ele parece um pedestal reto. Só que, na verdade, existem vários pedestais de várias marcas que têm essa função, tá? Ele, na verdade, está escondido aqui, ó, dentro do próprio ferro, a parte girafa dele. E eu já vi muita gente que não sabia disso, ou guardando da forma errada, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, se você tentar guardar ele assim, ele não vai sair dessa posição. Você vai ter que ser obrigado a guardar ele torto, né? Olha, não tem como sair dessa posição aqui. A angulação dele máxima é essa, né? Essa é a única desvantagem, porém é legal porque ele é retrátil, então você joga pra dentro e guarda, né? Ou tira essa parte, né? Mas o legal é isso, você pode inclinar, tá? Diversas marcas têm esse modelo aqui, então é comum, e é comum você não saber usar. Eu vou usar ele como reto aqui também. Vamos para os pratos então, vou começar pelo chimbal, e antes de tudo uma dica legal. Você conhece a Cymbal Care? Que são essas capas protetoras de pratos. Muito bacana o material da Cymbal Care, porque além de ser super resistente, protege o seu prato, tem um visual bacana, no caso aqui eu fiz com a logo da minha banda, As The Palaces Burn, vem também com o tamanho que você pediu aqui, 14, 15, 16, qualquer tamanho que você pedir, personalizado. Eu ainda botei minha assinatura aqui também. E é legal que além de você proteger os pratos dentro do seu bag, você protege também contra a poeira, caso você não toque todo dia. E também é legal que você evita de colocar essas suas mãos gordurosas nos seus pratos. Vamos lá então. Uma coisa que muita gente tem dúvida também é como posicionar o prato, né, o chimbal, dentro desse cachimbo aqui que a gente chama, né, a presilha de chimbal, tá? Ela tem normalmente tem isso aqui, né, 2 parafusos que é para um ficar contra o outro para dar uma pressão, para você ter a distância certa entre os feltros, o prato que vai no meio e o último parafuso aqui, a última rosca, tá? Vou colocar para vocês verem como é que vai ficar. Então, ó, dependendo de como eu deixar essa pressão aqui, o prato vai ficar mais mole ou não. Eu gosto ele razoavelmente firme, então eu vou apertar mais essa primeira rosca aqui. Depois que eu apertei, eu dou a pressão para ela não sair do lugar com o segundo parafuso, tá? E esse aqui é um que sempre trava, né? Esse é o que trava. Vale a pena você ou comprar uma máquina de chimbal que venha com uma presilha bacana, que é o caso dessa Inrock aqui da Odery, ou você investir uma graninha numa presilha boa, tá? Porque presilha ruim incomoda pra caramba e toma muito seu tempo. Vou baixar um pouquinho meu chimbal, que eu acho que dá pra ficar um pouquinho mais próximo da altura da caixa. A altura que eu gosto de deixar entre os pratos é uma altura que cabe mais ou menos o meu dedo dentro. Um pouquinho apertado pro meu dedo, tá? Assim eu consigo ter uma pisada legal
quando eu quero marcar tempo. Pronto, posicionei o prato de condução na minha distância favorita, que é praticamente a mesma altura da caixa, e aonde eu consigo atacar a cúpula, né? Para mim ainda está um pouquinho afastado, eu gosto de conseguir alcançar a cúpula sem ter que esticar muito o braço, que tá legal. Considerando que agora eu tenho um cobel aqui também, tá um espaço bacana. Agora vem a perfumaria, prato de ataque, splash, o que você tiver para colocar no kit. E pronto, tô com o meu setup pronto. Dicas sobre pratos, tá? Se você apertar demais, ele vai trabalhar menos, o que acaba sendo mais confortável para tocar. Mas você prejudica o miolo do prato. Pode ser que ele trinque se você deixar isso aqui demasiado apertado. Tá? Então não é bom você prender demais, a não ser que você ganhe pratos. Aí beleza, né? O posicionamento do prato também é importante. Se você, por exemplo, costuma atacar muito de baixo para cima, muito com essa parte da baqueta na borda do prato, você pode trincar ele também. É legal você sempre acostumar a atacar de cima para baixo, sempre sempre com o corpo da baqueta sobre o prato, não com a ponta, porque senão você tira um som meio ruim, né? Eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre como tirar som de pratos, né? Vocês podem ver mais detalhes clicando no card aqui em cima. Então por hoje só falando do posicionamento mesmo, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, mas eu quero saber de vocês. Como é que vocês montam a bateria de vocês? Muito diferente disso? Gostaram das dicas de hoje? Deixe nos comentários que eu quero saber, beleza? A gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Valeu!